Boa noite oficialmente a todos vocês. Muito bom estarmos reunidos aqui para mais uma aula. Ixi, só minha câmera aqui que tá dando umas travadinhas. Deixa eu ver se eu fechar uns negócios aqui para ver se melhora. Calma aí. Isso é horrível você se ver assim meio congelado, sabe? Fica tanta coisa aberta que eu acho que às vezes ele. Acho que já melhorou aqui. Minha câmera tá normal. Isso. Espero que vocês estejam bem e animados aí para mais uma aula, viu? Mais uma aula que a gente vai trabalhar a questão bíblica do texto para a vida. E nessa noite a gente vai falar bastante dos evangelhos. E eu queria, antes da gente começar, perguntar para vocês aí como que tá sendo, se vocês estão gostando, se está dando para ter uma relação com o texto mais profunda, mais saudável, se está sendo esclarecedor as aulas. O que que vocês estão achando aí, gente querida? Comentários iniciais aí, só para a gente ir esquentando? Muito bom, pastor. Com certeza dá para a gente ter mesmo uma relação melhor, né? Mais íntima com o texto, vamos dizer assim. Sim, Muito sim. bom. Que bom, Dorival. Mais alguém gostaria? Acho que a Má tá com o microfone fechado. Má. Agora tá meio. Eu tô meio esquisito aqui no celular, faz tempo que eu não entro no celular do Zoom, tá meio complicado. Eu estou gostando, sim, muita coisa boa, a gente aprende, a gente conversa, tem sido muito bom, um grande aprendizado tudo, viu? Que ótimo, que ótimo. Alguém mais gostaria de contribuir com a sua percepção do curso, positiva ou negativa, tá? Não tem problema nenhum criticar, não, porque a gente melhora, né? A gente cresce e vai aprimorando. Eu, Jaque, querida, por favor. boa noite. Negativa, quero mais. Ah, que bom. Aí é bom, hein? Esse negativo é bom. É, né? Está sendo maravilhoso, faz com Ótimo. que a gente tenha mais interesse em ler Uhum, a Bíblia da maneira correta. perfeito. Muitos textos a gente lê distorcido ou não com a mente aberta, né? Claro. E, e sempre é reforçado em cada aula, cada um de vocês reforçam isso, né? Para ter uma visão aberta, o olhar de Jesus, como que a gente Uhum. pode aplicar no dia a dia. Então, muda totalmente a leitura, né? Fica mais Excelente. gostoso, mais interessante Uhum. e mais fácil de entender. Perfeito, Jaque. Ótimo, ótimo, ótimo. Vocês sabem que assim, né, a IBQ, e é uma coisa que a gente tem trazido dentro da nossa pastoral, a gente deseja entregar para vocês que são membros da igreja, ou vocês que não são, mas estão de alguma maneira participando da nossa pastoral, aquilo que há de melhor do ponto de vista de conhecimento teológico, conhecimento bíblico, né? A gente não entende que aquilo que é discutido dentro do ambiente acadêmico, né, ele tem que ficar lá. A gente não quer subestimar, né, a vocês, né? Muito pelo contrário, a gente quer que vocês entendam, que vocês acompanhem e que vocês experimentem assim o que há de melhor, né? A gente tem trabalhado aqui com um grande biblista brasileiro que é o Carlos Masters e é isso que a gente tem tentado dividir um pouquinho com vocês, né? E com toda a pedagogia eu tenho certeza que isso vai esclarecer, vai iluminar, vai tornar vocês assim mais habilidosos para lidarem com o texto bíblico e desfrutar de tudo aquilo que ele tem pra gente. Certo? Raquel também entrou aí, bem-vinda. Ah, mais alguém gostaria? Falar? Boa Se noite, não... muito Boa obrigada, noite, viu? Raquel. Então vamos começar. Vamos para o nosso assunto de hoje, que a gente tem muita coisa boa aqui para a gente discutir, falar. Recomendo todos ficarem com as câmeras abertas. A experiência fica mais agradável para quem está dando aula e para vocês poderem se enxergar aí. Eu acho que fica um ambiente mais vivo, né? Mais bonito. Hoje, nessa aula 11, a gente vai falar
sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E como vocês já sabem, a gente não vai esmiuçar, né, todos os detalhes dos quatro evangelhos, seria uma loucura, não daria tempo aqui nessa 1h30, 2 horas que a gente tem, né? Mas a gente quer dar para vocês e fornecer alguns elementos sobre os evangelhos que vão ajudá-los a mergulharem nos evangelhos de maneira adequada, a interagirem com o texto dos evangelhos de uma maneira mais profunda e mais assertiva. E eu tenho certeza que vai elucidar também algumas curiosidades que vocês têm, né? Porque a gente vai ver que não é tão simples assim entender o que é o evangelho. E o que são os evangelhos? São coisas diferentes, tá? Por isso que o título da aula dessa noite é Do Evangelho aos Quatro Evangelhos. Tá certo? É isso que a gente vai tentar discutir e tentar entender o porquê que a gente tem quatro evangelhos, por que que eles têm diferença entre eles e assim por diante. Beleza? Qual que é a minha proposta aqui? Ixi, até coloquei errado aqui, né? Evangelhos. Peguei o modelinho lá da aula anterior. É, qual que é a nossa agenda de aula dessa noite, né? Primeiro, a gente vai falar sobre as dificuldades que a gente tem sobre o termo evangelho, tá? Depois a gente vai discutir a origem dos evangelhos, perfeito? A gente vai falar sobre um problema hermenêutico, que é um problema de interpretação. E no final a gente vai fazer uma reflexão em grupo. É mais ou menos esse o roteirinho da nossa aula de hoje, beleza? Então vamos começar com as dificuldades sobre o termo evangelho. Evangelho. Gente, o que que é evangelho para você? O que que vem na sua cabeça quando você pensa no evangelho? O que que é isso? Não é pergunta retórica, tá? É para vocês participarem mesmo, tá? Podem falar à vontade aí. Você fala assim, vamos ler o evangelho, vamos pregar o evangelho. O que que é, Vamos Gisele? pregar Jesus. Pregar Jesus. Vamos ler Pregar o Jesus. Evangelho, é viver Jesus, é pregar Jesus, é saber de Jesus. Maravilha. Então, a Gisele está dizendo para a gente que evangelho, quando ela pensa em evangelho, tem a ver com o quê? Com Jesus, pregar Jesus, entender Jesus. Ótimo. Quem mais? Tem outra possibilidade aí. Normalmente se pensa em boas novas, né, pastor? Boas Boas novas novas, a boas respeito, notícias. Oi? boas novas a respeito do quê? Do quê? Né? Normalmente boas novas a respeito do reino de Deus, né? Daquilo que Deus tem preparado para o ser humano. Maravilha, maravilha. É outro tipo de resposta. Interessantíssima, importante também. Mas percebe como é diferente da Gisele? Então, Uhum. evangelho é boa notícia, boa Sim, nova. Boa nova a respeito do quê? Do reino de Deus que Jesus anunciou. é Olha que isso aí. interessante, né? Interessantíssimo. É outra possibilidade possível, né? Quem mais arriscaria mais uma, duas aí? Ah, Má. eu ia falar também o Evangelho Boas Novas, eu ia falar quando o Dorival falou. A história de Jesus, o que ele fez, né? Evangelho é isso, eu acho que é isso mesmo, contando a história dele. Então, a história de Jesus, o que ele fez? Provavelmente o que está vindo na sua cabeça é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? É, É, É isso aí. eu Vocês- falaria assim, algo nova caminhada, o Nova conhecimento. caminhada, nova vida, né? Conversão, talvez. Exato, Ótimo. exato, isso mesmo. Vocês estão percebendo como não é simples? Quando você fala Uhum. evangelho, pode significar muitas coisas, né? E a gente tem que entender um pouquinho Exemplo de a vida, exemplo de vida. É isso aí. Tem várias alternativas. Então, vamos tentar pensar aqui algumas outras, né? Quando a gente fala evangelho, será que não tem gente que pensa que tem a ver com a doutrina de Cristo? Uhum. Pode ter a Certamente. ver, né? Tem gente que pensa, pô, ó, eu vou te ensinar o evangelho, né, a primeira vez, e se você aceitar o evangelho, você tá pronto para se batizar, Dorival.
Na cabeça daquele irmãozinho Batista lá da década de 60, o que que ele tá pensando? Doutrina, não é? Doutrina. Doutrina, você ir para uma sala de aula da igreja, aprender as doutrinas de Cristo, né? Que Jesus ele é profeta, que ele é sacerdote, que ele é rei, que ele veio, que ele morreu na cruz para nos salvar, etc, etc, etc. Explicações doutrinárias a respeito da pessoa de Cristo, né? Será que o evangelho é isso, né? Ou então, os quatro principais textos do Novo Testamento, um pouquinho na linha do que a Marise falou. Boa nova, aprender sobre a história de Jesus. Onde a gente aprende sobre a história de Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Será que o evangelho é igual aos quatro evangelhos? É uma questão para a gente pensar, né? Será que o evangelho são textos que se lêem em cerimônias cristãs? Será? Na igreja católica, não sei aqui quantos já foram numa igreja católica, mas tem uma hora que o padre ele chega e fala assim: leitura do evangelho. E aí ele lê o evangelho. E aquela leitura do evangelho faz parte da liturgia ali, daquela celebração. Em tradições protestantes, isso também às vezes acontece dentro do ambiente litúrgico. Será que o texto que é lido no ambiente da liturgia é o evangelho? Será que o evangelho que a gente tem por verdade, verdade no sentido de organização de ideias, de coisas para a gente poder aferir assim de maneira categórica, né? Será que são preceitos de uma religião? Então você pode ter lá entender que o evangelho são o quê? É a maneira de se viver de uma determinada religião, a organização religiosa de um determinado grupo. Então a pessoa ela aderiu ao evangelho na medida em que ela pratica os preceitos de um grupo, de uma seita, até mesmo a gente podia falar até de uma seita, tá certo? Estão percebendo como a gente tem vários caminhos, várias possibilidades aqui para a gente pensar o que é o evangelho? E eu queria dizer para vocês o seguinte desde já: o evangelho ele não tem a ver com essas coisas aqui. Pelo menos não do ponto de vista inicial, aquilo que é o mais importante sobre o evangelho, tá? Isso vai ficar claro para vocês ao longo da aula. Eu acho que, pelo menos na compreensão do que a gente quer passar para vocês aqui nessa noite, eu acho que a Raquel ali e a Gi, Gisele, de alguma determinada maneira, eu acho que elas se aproximaram bastante, né? Na medida em que você fala que tem a ver com a pessoa de Jesus e tem a ver, a Raquel falou alguma coisa em relação à vida, né, Raquel? Pelo que eu entendi, né? Porque o evangelho, eu já vou entregar de cara para vocês, tem a ver com a nossa relação com Jesus vivo em nós. Tá certo? Evangelho tem a ver, se você quiser anotar, anote aí. Tem a ver com a vida de Jesus na nossa vida. Isso é o evangelho. É o ressurreto, é o Jesus vivo vivendo com a gente. A gente Aí experimentando esse Jesus na vida. eu disse que Jesus, o Evangelho é o exemplo de Jesus, né? E exemplo para quem? Para nós. Isso, para viver a vida, né? Para praticar, né? Para caminhar. Mas é mais do que moral. É a experiência nossa com Cristo vivo. Quando a gente vive essa experiência viva, então perceba, ó, não é doutrina no sentido de eu chegar pro Dorival, por exemplo, e falar, Dorival, Jesus, ele morreu por você, ele é amor, ele te ama, ele quer te incluir na aliança e teologizar sobre isso. Isso é doutrina. Evangelho pra gente é o quê? É quando eu experimento esse Jesus vivo em mim e me percebo como alguém perdoado, alguém incluído, alguém que foi amado. Viver essa experiência de uma amizade com Jesus e com Deus. Sabe aquela música do Ademar de Campos, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
ser amigo de Deus é experimentar o evangelho na sua vida. Tá claro para vocês? Agora, doutrina, os textos dos 4 evangelhos, como que o evangelho está dentro de uma cerimônia cristã, né? A questão de verdade, de moral, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso não é o evangelho em si, tá bom? Então guardem essa informação que eu acho que vai ficar tudo muito mais claro para vocês ao longo da aula. Agora a pergunta que surge é: o que são os evangelhos? Os evangelhos. Qual a origem dos evangelhos? Entender a origem dos evangelhos ajuda a gente a entender o que é o evangelho. Então vamos lá com calma e paciência aqui que a gente vai chegar num lugar bonito, gente, né? Se você já leu os evangelhos, você já deve ter percebido algumas coisas interessantes. Uma delas é que os 4 evangelhos que contam algo sobre Jesus, vocês já repararam que eles não são iguais, né? Por exemplo, quantos anos durou a vida apostólica de Jesus? Se você fazer uma análise comparativa entre o relato de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, a informação aqui não fica clara. Tá certo? Outro exemplo, né? A quem Jesus apareceu primeiro após a ressurreição? Cada relato muda um pouquinho como que isso aconteceu. Beleza? Vamos mais uma? Quais foram as palavras exatas usadas na consagração do vinho na última ceia? Cada evangelho diz de um jeito um pouquinho diferente do outro. Perfeito? Mais um pouquinho, hein? Qual foi o roteiro das viagens pela Palestina de Jesus? Se você comparar o que Marcos fala, do que Mateus relata e do que João relata, não bate, não é tudo igual. Tá certo? Não é tudo igual. Quais foram as bem-aventuranças no início do Sermão da Montanha? Será que é aquilo que Mateus relata ou é aquilo que Lucas relata? Também a gente tem diferenças aqui, tá? Se você fizer uma análise comparativa dos 4 textos, vocês vão ver que não são iguaizinhos. Quantos dias ele esteve na terra após a ressurreição? Isso também, cada evangelho relata de uma determinada maneira. O Pai Nosso, sabe a oração do Pai Nosso? Aqui a gente vai para a Bíblia para pelo menos a gente ter o contato ali com o texto, né? Quem pode abrir lá em Mateus 6, de 9 a 13? E outra pessoa, por favor, Lucas 11, de 1 a 4. Pode ler, Mateus, pastor? Pode ler Mateus, por favor. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vós lhe o pedirdes. Portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E esse Então, final essa... aí, esse final está entre enchentes, ou seja, é um texto que possivelmente foi acrescentado, né? Possivelmente. É, exatamente.
Na análise dos melhores manuscritos, esse finalzinho provavelmente não consta, né? É isso que provavelmente aparece em algumas Bíblias na nota de rodapé, né? É isso mesmo. Agora, Jesus está ensinando essa oração em que lugar? No Sermão da Montanha. Ele está sentado lá com a galera ensinando. Beleza? Aham. Lembra as bem-aventuranças lá? Bem-aventurados pobres, bem-aventurados humildes, etc, etc, etc. Aí chega uma hora no capítulo 6 que ele fala do Pai Nosso. Agora, Lucas 11, de 1 a 4. Quem pode ler pra gente? Eu posso. Por favor, Raquel. Aconteceu que estava Jesus orando num lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou seus discípulos. E lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim também na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos nossos pecados, porque também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mesma oração, não é? Sim. Agora, onde que Jesus de Uhum. fato ensinou? Ele ensinou lá no Sermão da Montanha ou ele ensinou quando ele estava orando e o discípulo tirou a dúvida com ele lá, pedindo para ele ensinar eles a orarem lá igual o João Batista orientava? Eu tinha um professor na época do mestrado, né? Ele fazia essas análises dos textos. Aí ele falava, problema, problema. É isso aí. Gente, ah, diga, Então, os evangelhos são diferentes assim, porque será que era um público diferente? Com costumes diferentes, alguma coisa assim? com certeza, com certeza. Eu vou explicar certinho para vocês o porquê, Ah, mas tá. tem a ver totalmente com o público. Totalmente Ah, com o público, Sim. né? O que que a gente precisa entender, assim, para ficar claro, né? Para vocês não se confundirem em hipótese nenhuma. Essas diferenças, porque a gente não pode fingir que não existe, tá certo? São diferentes. Um tá dizendo que foi no Sermão da Montanha, o outro tá dizendo que foi em outro lugar. O problema é que quando a gente acessa o texto, você quer encontrar a resposta certa, não quer? Quando que foi? Meu Deus, não pode ter nenhuma contradição. Ai, meu Deus do céu, e agora? A gente fica meio desesperado, assim, né? A gente fica meio ansioso. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia não é um livro para a gente ler desse jeito, preocupado e desesperado com esses detalhes historiográficos. Tá certo? Não é assim que funciona a leitura do texto bíblico, gente. Se você pegar eu sempre falo isso, se você pega uma receita de bolo para ler e para executar, gente, não pode ter dúvida se você coloca fermento ou não coloca. Beleza? Porque se você não colocar e tiver que colocar, vai dar errado o bolo, não vai? A Bíblia não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. A Bíblia é um texto que nos ajuda a gente desfrutar da nossa vida espiritual. Nos ajuda a encontrar esclarecimentos para a gente aprofundar a nossa experiência com esse Jesus vivo. Tá certo? O texto em si, ele não é a pessoa de Jesus. Tá claro para vocês? A gente como cristão, a gente não adora o texto, a gente não se prostra diante do texto. A gente não tem o texto como algo que pra gente é igual à pessoa de Jesus. Não é. O nosso Deus, a pessoa de Jesus, com quem a gente se relaciona na nossa alma, no nosso coração, ele é maior que o texto. Embora o texto seja para a gente sagrado, importante, etc. Agora, o que atesta a qualidade da nossa fé não é o texto, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa relação com Deus, é a nossa experiência com Deus, é o evangelho. É isso que vai ficar claro para vocês, tá certo? Ao longo do Posso só tempo. fazer um Pode, por favor. parênteses? Bem, eu sou professora, né? Sim. E por muitos anos eu já fui líder de juniores. Uhum. E sempre tinha essas questões, né, dessas repetências na Bíblia. E Sim. eu trago isso como
quando a gente pega a criança, eu sou professora, mas estou na educação infantil. Mas quando a Sim. gente pega a criança no braço, pela mão, né, e para ensinar o abecedário, a gente não faz uma vez, a gente faz várias vezes, né, que poderia ser dito uma vez só e pronto. Mas se foi Uhum. falado de várias formas ou de maneiras para que a gente internalizasse isso e buscasse. Uhum. Não é fácil, né? Mas Não. eu vejo dessa forma e era como eu dizia para as minhas crianças. Sim. É isso aí. A diferença aqui, eu diria o seguinte, né? Eu acho que passa por aquilo que a Marise, de uma maneira assim muito perspicaz, percebeu o público. Então, Raquel, quando você é professora de uma turma agora, do primeiro semestre de 2025, você está ensinando lá alguma coisa. No ano que vem vai vir outra turma. A outra turma é diferente dessa turma. Você vai ensinar talvez a mesma coisa de outras formas, de outros jeitos e assim por diante, não é? Porque dependendo do público que a gente ensina de jeitos diferentes. E mais, às vezes no mesmo público também tem coisas diferentes, né? Como você está dizendo. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com a questão aqui, sim. Para ficar mais claro para vocês, né? Ah, eu coloco o seguinte, né? Essas questões, essas diferenças, elas devem colocar em xeque a nossa fé? A resposta: não. Perfeito? Por quê? Porque a nossa fé não está no texto em si. A nossa fé está no Deus para quem o texto aponta. Isso que é o mais importante, gente. Tá bom? Aquilo que eu falei para vocês na última aula que eu estive aqui, né? Se o mundo não foi feito em 7 dias literais, ou se foi, gente, não depende disso a nossa fé. Tá bom? Não depende disso. Porque a gente não condiciona a nossa devoção a Deus à literalidade do texto. Fazer isso é um equívoco. É um equívoco. Porque é como a gente está dizendo, se você fizer isso, perceba o seguinte, alguém vai chegar para você e vai falar assim, mas me fala uma coisa, se a sua fé está no texto, onde que Jesus ensinou o Pai Nosso? Foi no Sermão da Montanha ou foi quando o discípulo perguntou? Porque Mateus fala uma coisa e Lucas fala outra. Se a tua fé está no texto, o que, que acontece com a fé agora? Eu vou te falar o que acontece, gente. Desmorona. Acabou. Você ficou encurralado. Mas você ficou encurralado, é isso que eu estou querendo alertá-los, né? À toa. Porque o texto não é o nosso alvo de fé, né? A nosso alvo de fé é a pessoa de Jesus. Então essas questões não devem colocar em xeque a nossa fé. O que a gente precisa entender? A intenção de quem redigiu esses textos. Por que que existem 4 relatos, né? E a intenção de quem escreveu cada um dos evangelhos é muito diferente da nossa intenção. Então, se eu te pedisse, por exemplo, para poder relatar sobre a pessoa de Jesus, nós provavelmente escreveríamos nos mínimos detalhes todos aqueles elementos históricos, detalhes, datas, para a gente esmiuçar isso para quem lê não ter dúvida nenhuma. Porque a gente está vivendo já com uma cabeça moderna, com uma cabeça que é resultado de quem está no século XXI. Lá no primeiro século, a intenção de quem escreve o relato dos evangelhos, o modo com que escreve, é totalmente diferente das intenções que nós teríamos, provavelmente. Tá claro para vocês isso? A gente está falando de quase 20 séculos que nos separam de quem escreveu. É outro mundo, é outra cabeça. E aqui, ó, que legal, a gente tem. Eu peguei essa imagem lá do livro do Carlos Mesters para a gente poder entender a cronologia dos textos do Antigo Testamento. Beleza? Então, ó, vamos entender uma coisa. Ó. Vocês estão vendo a minha setinha? Aqui? Tá, né? Uhum. Beleza. Ó, aqui é o ano 33, o ano em que Jesus morre e ressuscita. Ano zero
Aqui, esse tempo zero, na verdade, é o período da criação do mundo. Aí a gente tem aqui nesse ano 1, o nascimento de Jesus. Depois o batismo de Jesus, que começa o ministério dele com 30 anos de idade. E aí ele vai até mais ou menos 33 anos, que é quando ele morre e tem a ressurreição. Tão me acompanhando? Quais são os primeiros textos escritos do Novo Testamento? São os textos de Paulo. As cartas de Paulo são escritas entre o ano 50 e 60. E Paulo, ele fala do batismo de Jesus, o Paulo? Ele fala do nascimento Não. de Jesus? Não fala. Ele fala dos milagres que Jesus fez? Ele fala do chamado de Pedro, de João, de Tiago? Ele não fala nada disso. Paulo, quando ele escreve no ano de 50 a 60, ele escreve para as igrejas. As igrejas existiam antes das cartas de Paulo? Existiam. Se ele está escrevendo uma carta para uma igreja, é que a igreja existe antes da carta. Tá certo? Então, entre o ano 33 até meados do ano 50, você tinha várias comunidades de fé cristãs. Gente que cria em Jesus e gente que experimentava o Cristo vivo nas suas vidas. É gente que entendia que Jesus era um amigo deles, que Jesus ressuscitado participava do cotidiano deles. Quando Paulo ele escreve para poder trazer esclarecimentos desse Cristo que já está vivo dentro dessas comunidades de fé. Ele escreve para trazer, sabe, como que a gente pode dizer? Para trazer mais dados, mais informações, mais detalhes sobre esse alguém que é a pessoa que esse pessoal todo no primeiro século tá experimentando, que é Jesus, o mestre deles. E Paulo, por ele estar bem pertinho aqui, né, da época da ressurreição, né, Paulo ele foca, né, ele tem o seu alvo ali nas suas cartas, ele quer falar sobre a experiência que a gente chamaria de pascal. O que é a experiência pascal? É a morte e a ressurreição de Jesus. Então ele fala muito de Jesus Cristo, do Jesus ressuscitado, né? Desse Jesus vivo, que é o que as pessoas estão experimentando. Beleza? Tão comigo? Paulo, tá? Uhum. Aí chega em 65. Aí a gente tem o primeiro evangelho escrito, que é o evangelho de Marcos. É o primeiro. É o mais novo. E quando Marcos ele escreve o seu evangelho, já tinham as cartas de Paulo. Só que o que acontece quando você vai ficando muito amigo de uma pessoa? Você não vai ficando com mais intimidade e você quer saber um pouquinho mais dela? Então, conforme a igreja avança, aquilo que o Paulo escreveu não é que ele não é suficiente, mas há uma vontade dessas igrejas entenderem mais sobre a pessoa de Cristo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu fiquei amigo da Marise hoje. Aí eu começo a gente fica amigo, a gente conversa, né? A gente bate papo, aí passa uma semana, passa um mês, passa um ano. Poxa, a gente já sabe alguma coisa da vida um do outro, das famílias, etc e tal. Mas quando passar 5 anos, 10 anos, poxa, Mar, como que foi a sua infância? Percebe? Porque a intimidade entre a gente vai nos levar para uma vontade de nos conhecermos um pouco melhor. Alguns detalhes que lá com um ano de amizade a gente não tinha, com 10 anos a gente começa a ficar mais íntimo. Talvez com 20 anos de amizade eu conte para a Marise, ou a Marise me conte, coisas bastante profundas e íntimas da vida, né? Coisas doloridas, traumas, etc e tal.
Então, o que está acontecendo aqui? Conforme essas igrejas elas vão avançando no tempo, o evangelista ele vai contando para o pessoal coisas mais detalhadas a respeito da pessoa de Jesus. Então, com Marcos, em 65, ele começa o evangelho dele quando Jesus se batiza. Ele não se preocupa em falar do nascimento virginal, ele não se preocupa em falar da criação do mundo, ele não se preocupa com isso. Já começa no batismo. Tá certo? Vamos lá em Marcos, lá no comecinho, dá uma olhadinha lá pra você conferir comigo. É o evangelho mais direto. Olha lá. Dá uma passadinha de olho aí no capítulo 1 de Marcos. Não começa já com João Batista? João Batista. Cadê o relato do nascimento virginal? Não existe nascimento virginal no evangelho de Marcos. Marcos não se preocupa em contar sobre isso. Não tem isso. Por quê? Porque Paulo falou do ressuscitado. Marcos focou em começar a contar sobre Jesus a partir do quê? Do batismo. E lá em 70, 80, aí aparecem os evangelhos de Lucas e Mateus. Lucas e Mateus, eles contam do nascimento de Jesus. Vamos lá para Mateus, vai. Olha lá, registro da genealogia de Jesus. E se a gente for para Lucas, né? Muitos se dedicaram a elaborar, ele conta tal, anúncio do nascimento de João Batista. Aí depois ele vai fazer o anúncio do nascimento de Jesus, lá a partir do verso 26. Por quê? Porque as comunidades de Jesus, elas estão avançando no tempo e essa pessoa com quem eles se relacionam vai ficando mais íntima e há uma necessidade de dúvidas e de questões serem explicadas. E esses evangelhos vão relatando esses detalhes. E lá no ano 100, gente, ano 100 já, hein? Aí quem escreve o seu evangelho? João. E aí não basta falar do ressuscitado, não basta falar sobre batismo e não basta falar sobre nascimento. João, ele vai falar sobre a criação. Criação do quê? Criação do mundo, gente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, etc, etc, etc. Beleza? Aí, lá no verso 19, ele começa a falar sobre João Batista. Então, aqui nesse momento, o evangelista está preocupado em falar um pouco sobre a origem do mundo e onde Jesus, que é esse amigo íntimo que essas pessoas estão experimentando, onde que ele entra na criação. Porque até então, sobre criação, o que eles tinham? O Gênesis. O Gênesis fala da pessoa de Jesus? Não fala. Direta- Oi? Diretamente não, né, pastor? Diretamente não. Eu diria até assim, à luz do texto hebraico, Dorival, nem direta nem indiretamente. Nós Exatamente. É que, agora, cristãos, fazemos uma leitura do texto que a gente consegue achar Jesus lá. Mas para um sim. judeu, gente, a última coisa que o judeu tá pensando quando ele lê Gênesis 1 e 2 é em Jesus. Não tem Jesus. E por que a gente acha Jesus lá? Porque a gente já leu o Evangelho de João. Com certeza é por isso. Então a gente consegue encontrar Jesus lá por conta dos evangelhos e principalmente de João, tá certo? Então, é assim que os evangelhos são produzidos. Então, evangelhos não é igual ao evangelho. Viver a experiência do evangelho é viver a experiência de um alguém. Então, qual que é o ponto-chave? Eles, lá no primeiro século, estavam tentando entender o Jesus
ressuscitado vivo no meio deles. Estão acompanhando o raciocínio comigo? Jesus, a boa nova, é a pessoa de Jesus viva no meio da igreja. Os evangelhos ajudam a gente a entender esse que a gente experimenta, vivo no nosso meio. Antes de existirem os evangelhos, já existia evangelho. Antes das cartas paulinas, já existia o evangelho. Tá claro? Dúvidas? E aí a gente tem um problema hermenêutico, né? Que a gente Eu vai tenho uma tentar. dúvida. Diga, Jaque, por favor. É, eu ouvi uma vez falar que as pessoas que vão evangelizar as outras pessoas geralmente usam o Evangelho de João Uhum. para evangelizar. E isso é errado porque é o evangelho mais difícil, correto? Dizer, porque ele já começa com o verbo era a carne, e isso para uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus pode gerar uma confusão danada, que a gente deveria começar pelo ou Mateus ou Marcos. Faz Marcos. sentido isso ou não? Eu acho que pode fazer algum tipo de sentido, sim, viu? Eu acho É, que pode. Tudo depende com quem a gente está falando, né? Com o conhecimento cultural que a pessoa tem, né? Então, você vai falar com uma pessoa, por exemplo, do seu trabalho, que conhece muito de filosofia grega, vamos supor, tá? Pô, o Evangelho de João tá cheio de filosofia grega, né? Jesus é a palavra estava com Deus, o Logos se fez carne. Tem todo um elemento filosófico interessante aqui, né? Mas eu diria que, em geral, para a gente poder apresentar Jesus para alguém, a melhor coisa é apresentar a humanidade dele. A humanidade dele, né? O João, ele já apresenta um Cristo cósmico, eu falaria assim, né? Um Cristo que já está lá nas origens, né? Que já está junto com Deus na eternidade. E isso traz uma certa complexidade, né? Que pode trazer ali numa primeira leitura, num primeiro contato com a fé, algum tipo de confusão, de dúvida, talvez desnecessária no início, né? Então, quando eu vou falar de Jesus para alguém, eu sempre procuro falar sobre essa humanidade de Jesus, sabe? E tento ensinar as pessoas e mostrar para elas que Deus, ele é igual a esse Jesus humano, né? Que é o Jesus das bem-aventuranças, que é o Jesus que está preocupado com a samaritana, é o Jesus que está preocupado com as crises existenciais dos discípulos, é o Jesus que está pertinho da gente, né? Que entende os nossos dilemas, né? Então, Jaque, eu acho que o Evangelho de Marcos talvez fosse o mais adequado, porque ele é o mais direto, ele é bem claro, né? Enfim, né? Pode ser um caminho, né? Mas, como eu tô dizendo, e conversaria bem depende do para público. assim, para um adolescente, para uma criança, porque assim, se você começar, por exemplo, com um adolescente, talvez ela não tenha, com certeza não vai ter esse conhecimento, né, de filosofia. É, é. Então, Eu na acho que o verdade, Evangelho de Marcos ele é bem simples. quando eu vejo, quando você fala de humanidade, você fala é que Jesus sentiu o que a gente sentiu, ele sofreu, ele E- chorou. É a e- linguagem mais simples possível. Exatamente. É isso, Exatamente. né? Exatamente. E qual que é o ponto, né? Eu acho que João, bem como o próprio Paulo, eles têm uma erudição maior, as coisas são mais sofisticadas. Isso não é ruim, tá? Isso é maravilhoso, né? Sim, Tipo, a gente ama sim. essas erudições, essas coisas bonitas que a gente fica aqui estudando. Mas para a pessoa que está tendo o primeiro contato, eu acho que aquilo que é o mais simples, né? E o que é o mais simples não é necessariamente o menos erudito. Às vezes é o mais profundo, né? Às vezes da simplicidade você encontra pérolas preciosíssimas, né? Então a gente não pode desprezar e menosprezar o que é simples, né?
Então, eu iria por esse caminho já, que eu acho que é frutífero, frutífero. Obrigada. De nada. Então, assim, é esse o ponto que precisa ficar claro. Evangelho é o Cristo vivo no meio da igreja, no meio do povo, em contato com as pessoas. Os evangelhos são as tentativas da gente entender mais sobre a pessoa de Cristo. Só que a gente tem um problema de interpretação, um problema hermenêutico. E aqui que eu quero também trabalhar um pouquinho com vocês nessa noite, com a intenção de trazer luz para a gente poder ler melhor o texto. Ler melhor o texto, né? Porque qual que é o ponto? Eu volto para essas imagens que eu utilizei lá na última aula que eu passei por aqui também com vocês, né? É a lente que a gente está usando para ler o texto. Se você ler o texto como você lê uma receita de bolo, como você lê uma notícia de jornal, como você lê um artigo científico, você está lendo errado. Lendo errado. A gente precisa, para enxergar determinadas coisas que estão na Bíblia, gente, nós precisamos usar recursos adequados para isso. Porque se a gente olhar só o corpo do paciente ali, a gente não vai conseguir enxergar o que está no osso dele. E o texto bíblico, a gente precisa usar, né, a gente precisa fazer um raio-x para poder ler o texto bíblico, né? A gente precisa fazer um eletro, né? Eu lembro quando eu ia ver a Anne lá, né? Quando a minha esposa estava grávida, ela deitava lá e usava lá uma ressonância, né? Ressonância, né? Fazia, né? Passava lá na barriga para a gente conseguir enxergar o nenenzinho que estava lá dentro da barriga. Ultrassom. Ultrassom, Ultrassom. ultrassom, isso aí. Então, assim, ultrassom. Se a gente não usar a ferramenta adequada, a gente não vai enxergar o nenenzinho na barriga da mãe. A Bíblia é a mesma coisa. Se você usar a ferramenta inadequada, você vai ficar vendo pelo em ovo lá que não vai ajudar em nada, só vai te atrapalhar, né? E aí você vai ficar confuso. Nossa, por que que tá diferente isso disso? Aí você vai querer juntar as coisas e não vai encaixar. Porque não é de encaixar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é de encaixar. Não dá para pegar os quatro evangelhos e querer fazer uma combinação entre eles e forçar eles a serem iguais. Eles não são iguais. E tá tudo bem eles não serem iguais. Se você usar a lente certa para ler os quatro evangelhos, você vai conseguir enxergar aquilo que precisa ser enxergado. É esse que é o ponto, né? Então, qual que é o problema hermenêutico aqui? A gente precisa entender o que o evangelho não é. Tá bom? O que que o evangelho, que eu já disse para vocês, que tem a ver com essa experiência, com esse contato com Cristo ressurreto, a gente tem que entender o que que ele não é. Evangelho não é doutrina. Não é doutrina, gente, tá? Ah, a doutrina da predestinação, pastor, conta para mim aí, a gente é predestinado. Evangelho não é doutrina. Evangelho não é cerimônia religiosa, não é liturgia. Evangelho não é livro. Evangelho não é a Bíblia. Já falei para vocês, estou só reforçando. Evangelho não é código moral. Ah, o crente não fuma, não bebe, não faz isso, não faz aquilo. Evangelho não são essas regras. Gente, tá bom? Não é a roupa que veste, mulher veste saia na igreja, não tinha isso antigamente. Evangelho não tem a ver com isso. Costumes, né, Evangelho, pastor? costumes, exatamente. Evangelho não é sequer história, no sentido historiográfico, sabe? A, a, a gente acha que evangelho é assim, no dia tal Jesus nasceu, no dia tal aconteceu isso. A gente não tem o controle dessa cronologia detalhada de tudo isso. Evangelho não são verdades que a gente tenta organizar na nossa mente, com o nosso conhecimento. Evangelho não é isso. Evangelho é a relação pessoal que nós temos com o Cristo ressurreto. É Cristo vivo em nós. Cristo vivo no meio da igreja. Isso é evangelho, tá certo? Então, o que que o evangelho é? Um alguém. Evangelho é uma pessoa com quem a gente se relaciona.
Evangelho é quando você sentiu lá atrás, sabe? Sabe quando você percebeu que você era uma pessoa terrível? Talvez a gente deve, inclusive, até ao longo do tempo, continuar percebendo isso, né? Mas sabe quando você percebe que você é pecador, pecadora, que você fala assim: meu Deus, eu não sou o pai que eu queria ser, eu não sou a mãe que eu queria ser, eu não sou o bom cidadão que eu queria ser, eu não sou o profissional que eu queria ser, nem eu me aguento, eu tô com vontade de tirar férias de mim mesmo. Sabe quando isso acontece? Aí você vai pro fundo do poço e aí vem o abraço misericordioso, gracioso de Deus, dizendo assim: Jaque, você é uma filha amada. Raquel, você é uma filha amada. Gisele, você é uma filha amada. Marise, você é uma filha amada. Dorival, você é um filho amado. E você se sente nos braços da misericórdia de Deus. E você sabe na tua alma que você teve os seus pecados perdoados, que as suas inconstâncias, que os seus medos, que as suas frustrações, que os seus traumas não são nada perto do amor de Deus que você está sentindo naquele instante, porque você é amado por um alguém. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Ah, mas e a carta de Paulo aos Romanos? Evangelho. Isso é evangelho. Mas e a diferença entre Mateus, Marcos, Lucas e João? Isso é o evangelho. Os textos sagrados para a gente vão nos ajudar a entender melhor esse alguém. Mas o evangelho em si é esse alguém. Ah lá. É esse alguém aqui, ó. Tô trazendo a imagem do The Chosen para vocês lá, né? Quem não assistiu, vale a pena assistir. Tem tudo a ver com o nosso papo aqui, tá? Você sabia que Jesus não escreveu nada? Jesus não escreveu uma linha, gente. Uma linha. Por quê? Porque o evangelho é ele. É a relação dele com aquelas pessoas, com os discípulos. Então, isso precisa ficar assim claríssimo para cada um de vocês. É como se a gente estivesse vendo essa árvore. Nessa árvore aqui, à luz do que eu já falei para vocês nessa noite, o que que é o evangelho nessa árvore? Que parte da árvore corresponde ao evangelho? Vocês acham? Pode arriscar aí, gente. A As raiz. raízes? As raízes. Talvez a Isa, gente. Oi? Isis. As raízes. Talvez a gente pudesse falar do tronco, né? Desse pedaço aqui, né? Que tá aqui, ó, né? Dessa. Mas é raiz, é o tronco. Aqui, se não existisse raiz e tronco, existiria galho, existiria flor, existiria fruto, existiria alguma coisa, mas não existiria mais nada. Aqui tá tudo. O que viabiliza o que vem depois. Então, o que que vocês precisam compreender assim, que eu acho que com essa imagem fica ainda mais claro? Para existirem os evangelhos, que a gente pode entender como os ramos, os galhos, etc., tem que ter o tronco, as raízes, que é a pessoa de Jesus viva no meio do povo. Só existe evangelhos porque existe o evangelho. Tá claro? E eu diria até mais, né? Só existem cartas paulinas até porque existe o evangelho. Senão nem Paulo tinha escrito nada, né? Lembra de Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá lá em Atos. Que carta que Paulo tinha escrita lá? Nenhuma. Que evangelho tinha sido escrito lá? Nenhum. Mas quem que estava lá? O evangelho, a pessoa do Cristo ressurreto,
Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou o que você está perseguindo, eu sou Jesus. Jesus vivo. Entenderam? Então, o texto bíblico para gente, os relatos bíblicos, eles não são as raízes. Eles são o resultado dessa raiz, desse tronco que é a pessoa do Cristo vivo no meio do povo. E uma vez que Cristo está vivo, o Espírito ilumina alguns para escreverem detalhes e relatos sobre o tronco, que se tornam os ramos. E cada autor, Mateus, Marcos, Lucas, João, escreve para públicos diferentes, em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, e selecionam aquilo que é mais adequado para que o seu destinatário possa compreender mais a respeito do quê? Do evangelho, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Os galhos e as flores são, portanto, o quê? São doutrina. Doutrina é importante, no certo sentido. É importante. Agora, doutrina sem o alguém, sem a pessoa de Jesus, é abstração. São ideias que estão voando no vácuo. Se a gente não tiver contato com a pessoa, a doutrina, ela pode matar. A cerimônia é galho, é flor, né? Quando você vai celebrar a ceia do Senhor, não é bonito? Não é maravilhoso? Eu adoro esse dia dessa celebração, né, no culto. Agora, se não tiver o Cristo vivo no nosso meio, aquilo é só uma cerimônia que não tem sentido. O evangelho precisa estar presente, a pessoa do ressuscitado precisa estar presente para a doutrina ter valor, para a cerimônia ter valor. E o livro? E o livro? Sem a pessoa do ressuscitado, de que adianta eu ter o livro, eu ter o relato? Não adianta nada, né? Então, imagina a pessoa que não teve uma experiência com Deus. O que é o texto bíblico? Não é nada. É como se você carregasse uma foto de quem você não conhece. Percebe como essa analogia aqui é importante? O que é os evangelhos? O que são os evangelhos? Não são as fotos de Jesus? Ele fazendo milagre, ele caminhando na Judéia, ele curando paralítico, ele falando com a samaritana, etc, etc. Então, se a gente não tiver intimidade, contato com a pessoa de Jesus, que adianta eu ter foto dele guardada? É que nem uma Bíblia que fica guardada no teu armário lá. Não serve pra nada, você não usa, não lê, você não lembra de quem tá lá. Desculpem, tô com uma dor de garganta. Mas quando eu pego o meu celular e começo a olhar as fotos que eu tenho da minha filhinha, não faz sentido pra mim? Faz sentido, porque, poxa, minha filha, eu conheço ela, tô com saudade dela, ela tá sempre próxima de mim. Então, a Bíblia, ela só vai ter sentido pra gente, os evangelhos só vão ter sentido pra gente na medida em que a gente tem contato com o alguém que está registrado lá. A moral. Moral é importante, ética é importante. Agora, pega a moral sem Jesus. Sabe o que vira? Moralismo. Vira ódio. Vira violência. Vira um monte de gente se degladiando dentro da igreja. Se ferindo, se machucando. Gente com vontade de pegar lá o Dorival e botar ele na assembleia e expulsar da igreja. Já viram isso? Já viu gente com vontade de expulsar os outros da igreja? Tem gente, eu graças a Deus, eu vou confessar pra vocês, olha, eu acho que eu nunca vi, mas eu já ouvi muitas histórias no passado, né? De coisas assim muito amedrontadoras, né? Então, o que é isso? Por que isso acontece? Porque tem a moral, mas não tem Jesus. O Cristo vivo não está presente. Aí só tem a regra. E quando você só tem a regra pela regra, se prepare que alguém vai se machucar. A história, né? O que adianta você ter a história se você não tem o alguém no hoje, no agora com você?
né? Sem o alguém é para quem? Para que conhecer mais alguém, né? Para que eu vou conhecer a, esse alguém se ele não está presente, né? Se eu não tenho intimidade com ele, para que eu vou querer conhecer ele mais? Para que eu vou querer saber mais da história da Marise se eu não sou amigo dela? E as verdades, né? Verdade é importante, mas se eu não tiver alguém, qual a conexão de Jesus com as verdades? Então, a presença desse alguém é fundamental, tá? É fundamental. O alguém é o amigo próximo que todos desejam conhecer mais e mais. Esse é Jesus de Nazaré, o nosso amigo, com quem a gente tem intimidade, né? Ah, olha lá o que o próprio Evangelho vai dizer pra gente. No entanto, quem ouve essas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Em outras palavras, se você é uma pessoa que não entende que a pessoa de Jesus, a sua relação com ela, a sua intimidade com ela, a prática de vida com ela não é importante, não adianta nada você ficar ouvindo sobre Jesus, ouvindo as falas de Jesus, lendo sobre Jesus. Você vai construir sua casa na areia. Para construir na rocha, você tem que ter esse alguém perto de você, vivo em você. Ouvir e praticar, ouvir e viver essa verdade com intimidade na sua vida, entende? Se você não tiver o Cristo vivo em você, com você, essa amizade que a gente tá colocando aqui, né? Essa amizade, esse amigo próximo, de nada vai valer. Você vai construir a sua casa sobre a areia. E onde que a gente vive isso? Na vida. O Cristo vivo, a gente experimenta ele onde? Na vida, no dia a dia, no hoje, gente. Você não consegue viver o Cristo vivo no Paulo, no Mateus, no Marcos, no Lucas, no João. Você tem que viver ele no agora, agora, na sua vida, nesse momento, nesse horário. Ó, são 9h12, né? Do dia 13, né? Hoje é dia 13 de maio de 2025. Jesus vivo precisa estar vivo na sua vida agora. Daqui a pouco você vai acordar para outro dia de trabalho. Jesus está vivo do teu lado lá caminhando contigo. Daqui a pouco vai chegar teu aniversário. Jesus está vivo, celebrando, comemorando na tua festa. Daqui a pouco vai chegar, sei lá, um dia especial aí, gostoso, alegre, festivo. Jesus está lá na festa com você. Os momentos bons de alegria da tua vida, Jesus está vivo com você lá. Isso é o evangelho, gente. Caminhar com Jesus vivo com a gente é ele nos ajudando e nos ensinando dia após dia a gente viver as alegrias da vida, mas também as tristezas, os momentos depressivos, os momentos de angústia, os momentos de inquietação, os momentos de luto. O Jesus vivo, ele tá com a gente também na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da solidão, na hora que a morte nos atinge, na hora que a enfermidade nos atinge. Jesus vivo, ele está presente também nos dias maus, dias bons, né? E dias maus. O evangelho é Jesus vivo em nós no hoje, no hoje. A gente vai para o texto bíblico, a gente vai para os evangelhos para a gente aprender e entender melhor esse alguém que está vivo no meu hoje. Eu vou para os evangelhos e obrigatoriamente esses textos têm que se conectar comigo no agora. Por isso que é do texto para a vida o nome do nosso curso. Se você for para o texto e ficar no texto, você virou um crítico literário, você virou um analista de texto, você vai fazer letras lá em algum lugar, etc e tal, que é muito legal, muito importante, muito bonito. Mas o que que isso tem a ver com o evangelho? Nada, nada.
É que nem é o pessoal que tem o hábito de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né? No meio da sala, né? Muito joia, né? Muito bonito, Salmo 91, né? Agora, se os livros, se a Bíblia, se os textos, eles não têm utilidade e aplicabilidade para você no hoje, acabou, gente. Acabou, não serve para nada. Tá certo? É só para a gente entender o texto em si, mas não a vida, não traz vida. Reflexão para a gente aqui, para eu ouvir vocês também, não ficar só falando. Ó, algumas questões. Ih, coloquei o Êxodo de novo aqui, ó. Gélios. Né? Algumas reflexões aqui, algumas questões. Como que eu posso confiar na mensagem de Jesus? Pergunta. Por que que você pode confiar na mensagem de Jesus? O que que vocês acham? É. Falei já, hein? Eu acho Eu que acho por que conta é. dos profetas, né? Por quê? Eu acredito que por conta do que já tinha sido, já tinha vindo como profecia. Profecia. Você, É, Raquel, o que você acha? Eu acho que é mais pela nossa fé. A fé foi um fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Porque assim, se a gente não tem uma história ali de Jesus, mas tem uma história dos profetas, mas tem a história de Jesus, mas se eu não crer, Eu acho que você quase acertou, Raquel. Assim, tem a ver com a nossa fé. Porque tem a história dos profetas, tem a história dos pessoal lá da igreja do primeiro século, tem a história da Samaritana, tem um monte de história. Agora a questão é, qual que é a tua história com Jesus? Posso aí falar? você tá falando, olha, puxando a orelha. Eu tô sentindo bem isso. Hã? Aí você tá Não puxando entendi. na orelha. Porque esse que é Ter o ponto. esperança, É né, a... pastor? Oi, Márcio, pode falar. Esperança, confiança, né? Crer, crer, né, nele, ter confiar, né? É isso daí, eu acho. É isso aí. Jaque. Assim, bom, é que você frisou bastante. Se você tem ele vivo dentro de você e ele vive em você, não tem como ter dúvida. Então, Exatamente. tem que crer nessa caminhada que ele está caminhando com você em todos os momentos. Ele está vivo aqui dentro. Então, bate um coração, tem sentimento, ele vai chorar com você, ele vai se alegrar com você e, e ele deixou ainda e pessoas que passaram com ele fizeram esse registro. Então, se ele vive Exatamente. em você, então eu tenho que confiar em si, Isso nesse aí. evangelho. Também É, é, meditando na palavra, né? Meditando na palavra de Deus também a gente confia. a meditação na palavra, o ler sobre Jesus na palavra, o aprender sobre Glória, Jesus na palavra, glória. tudo isso fortalece, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é importante. Mas a confiança na mensagem de Jesus, ela tem que ser resultado do tronco, gente. Verdade. Ela tem que ser resultado do nosso contato com Jesus ressuscitado, com Jesus vivo. Senão você Relacionamento, né? é relacionamento. É que nem Jó. Eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Experiência Então, com ele, é experiência, né? é fé. É isso que vai determinar a nossa confiança na mensagem de Jesus. Porque eu experimentei ele. Ele tá vivo comigo. Ele vive em mim. Né? Paulo não fala? O morrer para mim é lucro, como que é? O viver é Viver. Cristo, o Cristo. morrer é lucro. Morreram. O viver é Cristo. Por que que o viver é Cristo? Porque Cristo está vivo por Paulo. A pergunta que você tem que fazer é: Cristo está vivo para você? A história do Paulo a gente conhece. A história do Mateus a gente conhece, do publicano, né? A história de Pedro a gente conhece.
A história de Moisés, de Davi, de todo mundo. Agora, e a sua história, Raquel? E a sua história, Dorival? Qual que é a tua história, Marise? Qual que é a tua história, Jaque? Qual que é a tua história, Gisele? Na medida em que a gente tem uma história para contar nossa com Jesus vivo, quando eu vou para o texto bíblico, para os evangelhos, é como se eu estivesse acessando fotos de alguém que eu conheço já. Estão entendendo qual que é a lógica? A experiência, ela vem antes, né? Do relato. Porque senão o relato é só um relato. Agora, na medida em que eu experimentei, eu olho pro Paulo e eu falo, puxa vida, Paulo, você também encontrou com ele? Entendeu? Né? Talvez não da mesma maneira, óbvio, né? Cada um tem a sua maneira de se encontrar com Cristo, né? Mas a gente consegue ter a nossa própria experiência, né? Na verdade, não tem intimidade, né? É, sem dúvida. Segunda questão, ó, por que que Deus usou diferentes relatos para comunicar o mesmo evangelho? Acho que é aquilo que foi falado no começo, porque o Evangelho ele é anunciado para pessoas diferentes, para públicos diferentes, para situações diferentes, em épocas diferentes. Necessidades diferentes, né? Exatamente. Sim, é isso. Necessidades diferentes. Perfeito. Perfeito. A gente aprende, por exemplo, né, que tem evangelista que escreve para judeu, tem Hum, evangelista que escreve para judeu e gentil. Ah, enfim, são públicos distintos. Então, são os galhos que brotam do tronco, da árvore, ali das raízes, né? Então, o evangelho, ele produz evangelhos, relatos sobre a pessoa de Cristo, para poder trazer clareza, iluminação. Nós somos privilegiados, né? Porque a gente tem acesso Traz aos até uma quatro. identificação também, né? Oi? O que traz até uma identificação também. Você acaba se identificando Claro, com determinado. Eu acho que é a afinidade que você acaba tendo, né? sem De dúvida, sem acordo com dúvida, cada uma interpretação. E sem tem dúvida. também o detalhe de quem escreveu, né? Sim, Lucas, eu percebo que ele é mais detalhista nas questões de sofrimento. Ele era um médico, né? Então ele Sim, vai apontando mais detalhes referente a sofrimento, às feridas nessa caminhada é diferente do outro, né? Então também tem um pouco da característica de quem escreveu, né? sim. perfeito. Também. E isso Exatamente. vai nos aproximando de acordo com aquilo que é mais caro para a gente, né? De uma É isso certa aí. forma. Cada escritor tem um estilo. Aquilo que eu falei, o João, ele começa bem filosófico, né? O Marcos é nada filosófico, já é um cara direto. O Lucas está escrevendo para o Teófilo, para contar para o Teófilo o que aconteceu. Então ele está tentando ser mais detalhista, como você bem colocou. Então é o que eu estou dizendo. Cada um tem um estilo, cada um tem uma forma. E por que que eles são diferentes? Porque cada um tá lembrando num determinado momento que consegue lembrar aquilo que chegou para ele. É meio telefone sem fio, né? Imagina, você não tem ali um banco de dados para anotar tudo o que aconteceu, né? É o boca a boca. Todo mundo está experimentando. interpretações também, né? Total, total. Interpretações. Visões são óticas. A história chegou para um de um jeito, chegou para o outro de outro jeito, e assim por diante, né? Lucas E a e Mateus, comunicação, né? É a ótica, né? Oi? a comunicação também é mais eficiente quando ela é abordada várias vezes, de várias formas, várias perspectivas, não é? Enriquece. É isso que vocês têm que. É, Vocês não têm que ficar percebendo, tipo, nossa, isso aqui tá divergente. Tá divergente mesmo. Mas a riqueza do conteúdo, as várias óticas, isso traz pra gente, assim, muita sabedoria, né? Ah, um detalhe importante que eu não disse, vocês já repararam que Mateus e Lucas e Marcos, né? Os sinóticos que a gente chama, né? Eles são bem parecidos. Vocês sabem que Mateus e Lucas, eles leram Marcos, é, entendeu? Porque o Marcos veio antes. Então Primeiro, tem né? muita coisa em Mateus e em Lucas que estava em Marcos antes. Por isso que a gente tem coisas semelhantes, né? E dizem os estudiosos que tinha ainda mais uma fonte, mais um evangelho perdido aí, que foi lido por Marcos, Mateus e Lucas, que é a fonte Q, que a gente chama, né?
Diga. Pastor, o Lucas, ele parece que ele fez uma pesquisa, né? Ele não conviveu com Jesus. Não, Então, ele foi fazer uma pesquisa, foi ouvir dos outros, né? E acabou montando o evangelho dele através daquilo que ele ouviu. exatamente. Diferente, Exatamente. diferente de Marcos e de Mateus que viveram com Jesus, né? E de João. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. muito bom, gente. Mais um item aqui, né? O que que isso nos ensina sobre a unidade na diversidade da igreja? Olha que pergunta interessante, né? O que que essa discussão que a gente está fazendo aqui sobre os evangelhos tem para nos ensinar sobre a unidade na diversidade da igreja? Eu acho que os diversos acabam se completando. Eu acredito nisso, né? Sim, A unidade se faz no Evangelho, no Cristo, né? no Cristo vivo. É, Agora, no aí... Né? Oi? O alvo é o mesmo. O alvo é o mesmo. Cristo mesmo, O, sim. o Cristo vivo é o mesmo. Só que Uhum. o que que é diferente? É como cada um de nós experimentamos esse Cristo vivo. Exato. É. A experiência do Dorival é diferente da do André, que é diferente da Gisele, que é diferente da Marise, da Raquel, da Jaque e da Jack May, que eu não sei exatamente se é o nome da pessoa, mas, né? É isso. Cada um tem uma experiência. E na pluralidade de tudo que a gente experimenta sobre esse alguém vivo, a gente troca figurinhas, a gente partilha testemunhos, a gente se edifica mutuamente, a gente caminha junto com esse mesmo Cristo vivo, né? Então, tem uma unidade nesse tronco, mas os galhos podem ser diferentes. E tá tudo Isso bem, fortalece, né, pastor, a comunidade? Fortalece. com certeza. Com certeza, Má. Com certeza fortalece. E isso tanto do âmbito da igreja local, né? É. Então você tem uma pluralidade, uma diversidade na igreja local, mas você tem outros tipos de igreja. Você tem igreja luterana, você tem igreja batista, você tem igreja presbiteriana, tem igreja católica, tem igreja não sei o que, ortodoxa. O que que são essas muitas tradições? É como se fossem pessoas contando das suas experiências com esse Cristo vivo. É. Então não é normatizado, não é todo mundo igualzinho, né? É diferente, porque Jesus está fazendo coisas diferentes. Eu queria até ir com vocês para o Evangelho de João, lá no verso. hum, João capítulo 20, verso 30 e 31. João 20, 30 e 31. Quem O quê? encontrar pode ler para a gente, por favor. Vou ler. O objetivo deste evangelho, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A minha versão é Almeida Revisada. Ótimo. Eu vou ler na minha aqui também, só para. E NVI também é bem diferente da de vocês. Então, lê na NVI para a gente, por favor. Ó, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tendo vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. Isso aí. Jesus realizou na presença de muitos outros sinais miraculosos que não foram escritos neste livro. Eu Registrados quero- neste livro. Exatamente. Vamos agora para João 21, verso 25. Dá uma passada aí de folha, mesmo o evangelho. Lê na NVI para a gente novamente. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita,
penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É isso aí. Eu Uhum. pergunto para vocês agora, né? O Evangelho, a pessoa desse Jesus ressuscitado, vivo entre nós, é maior ou menor que o texto? Maior, né? Com certeza. Muito maior, gente. Olha o que, que o próprio texto está falando sobre o assunto, né? Muito. Jesus, tudo que Jesus fez, como Jesus impactou pessoas e continuou impactando pessoas, criando histórias, influenciando biografias. A gente está aqui, gente. A gente não está aqui porque a gente foi doutrinado por doutrina. A gente está aqui porque o Cristo vivo se manifestou na nossa vida. E se tudo que Cristo vivo, Cristo ressuscitado fez na vida de pessoas ao longo desses 21 séculos fosse registrado, a gente precisaria de 1 milhão, 1 milhão de bibliotecas de Alexandria, acho que para poder deixar tudo registrado e arquivado lá, né? Porque não dá conta, não dá conta, né? Então é isso, gente, que a gente entenda nessa noite que evangelho não é igual aos evangelhos. Mas pelo fato da gente ter o contato com o Cristo vivo do Evangelho, a gente vai para os Evangelhos para conhecer mais sobre esse alguém que sempre tem muito ao que nos ensinar na vida agora, no dia a dia, né? E que a gente possa fazer essas conexões. Eu espero sinceramente que essa aula aí possa esclarecer e abrir a sua cabeça para quando você for ler de novo os evangelhos, você viajar agora, assim, você ir para lugares e deixar com que o texto impacte a tua vida, porque o ressuscitado está aí do teu lado, gente, está em você, né? Tá Nesse sem espírito. áudio. A aula foi ótima, foi muito boa, viu? Que bom, Mar. Muito. Que bom. Jaque, quer falar? Você ia falar? É que para mim ficou sem áudio um período, não sei se para os outros também. Não. Ixi, acho que não, viu? Acho que foi só aí. Deve ter oscilado alguma uma coisinha aí. Depois, acho que na gravação dá para recuperar, talvez, o que foi perdido, tá, Jaque? Mais alguma dúvida, questão, comentário, colocação? Raquel? Eu acho que eu já até falei isso em alguma aula anterior, dessa questão de. Eu cresci num lar muito disfuncional, Uhum, e a minha mãe, ela usava de Deus, né, para nos amedrontar. Então, olha, você está fazendo isso, Deus vai castigar, porque Deus uhum, é isso, né? Então, vim muito com esse Deus carrasco. sim, E eu tinha muito receio de Deus, né? Não via amor nele. sim. E você falando isso, eu acho que em alguma outra aula também, me traz muito esse amor, né? De grande, alto, profundo, que é maior que o mundo, né? Por nós. Uhum, E o tempo todo desse convite. E eu lembro que uma vez a minha prima é da IBAB, e aí teve o bebê e apresentou, me convidou para a apresentação dele, né? E eu fui, e eu achei a palavra do pastor muito difícil, né? uhum. Eu falei assim, nossa, esse pastor ele prega para quem? Só para rico, né? Que absurdo. Eu fui embora, gente, assim, revoltada, porque eu talvez não me coloquei no lugar de ser simples, sendo simplista, Uhum. e eu não entendia, né? Mas foi, acho que através dali que eu comecei a ter esse encontro com Deus, com Jesus, de entender que a palavra dele é acessível, Uhum. né? Que a palavra dele vai de uma leitura para um povo, outra leitura para um outro povo, mas querendo dizer, né, a grandeza dele de vida. Eu Uhum. lembrei disso e quis compartilhar com vocês, né, desse hoje talvez seja mais simples no falar, né, a gente ter fé, Aham. mas a gente ter fé porque a gente quer viver mesmo, né, Claro.
Mas Essa. você já teve a experiência de, que já me aconteceu isso, assim, o momento, a fase que a gente está, né? E você já tentou resgatar essa pregação, porque geralmente fica gravada, e ouvir novamente para ver se tem o mesmo impacto? Eu não fiz isso, eu acho que eu nunca pensei até em fazer Eu isso. gosto de fazer isso, porque eu já ouvi algumas pregações e falei, ah, meu Deus, indignado, não entendi nada. E depois é como se é a papinha, né? Começa na papinha para depois ir para o sólido e aquilo crescer dentro de mim. Você quer falar até para os outros. É, É, já me aconteceu isso. eu acho que isso já tem uns Então, 21 anos, 2 anos, eu né? acho que vale a pena, porque é igual um livro, né? Você, o mesmo livro que você lê numa idade mais nova, ele vai falar de uma maneira. Você pega o mesmo livro e vai ler numa outra faixa etária, ele já fala completamente diferente para você. Quer dizer, para mim Sim. me acontece isso. E eu sou muito Claro. curiosa. Aquilo que me incomoda, eu espero um pouco e volto lá. Falo assim, o que eu não entendi? Por que não falou comigo? E eu gosto desses confrontos assim, Tá certo. É, porque para ver, né, essa experiência, o que é o momento, como a gente está. Às vezes o Senhor não era para falar com você ali naquele momento, era para falar com uma outra pessoa, enfim. Não sei, É, como se o chama que isso? acontece, né? É assim, né? Provavelmente, né, Raquel? Talvez na medida em que você caminhou já com esse Cristo vivo em você, você adquiriu já mais intimidade, conhecimento dele. Se você acessar essa pregação lá de trás, como a Jaque está falando, às vezes você vai lidar com aquilo lá de um jeito muito melhor, né? Ah, isso eu pode. acho que foi o local que eu me coloquei, né? Que me colocaram e eu fiquei ali, né? Então eu vi um Deus de castigo, né? Um Sim. Deus que castigava, um Deus. E aí eu sempre me senti assim, eu tenho que ser a boazinha, né? Para que Deus não me castigue mais, para ver se eu consigo pelo menos ficar no purgatório, né? É, Porque não sei se eu vou conseguir ir para o Eu céu. estou Então, nessa batalha aí só 3 anos, mas eu vejo quanto que crenças limitantes limita a gente de ter comunhão com Deus. Porque eu total. fui criada também de uma mãe que era da congregação, né? Congregação cristã. Então, lá não se permite muito você questionar, você estudar, ter um estudo assim, que você pode perguntar, que você tem liberdade. Então, Uhum. quando você vê um pastor comparando Deus, óbvio, aquele que você repete sempre como pai, como uma mãe, por exemplo, o mundo se acaba, né? Porque teu coração está lá preso nessas crenças limitantes que eu estou aprendendo aos poucos. Que eu, porque se você não tira isso que é enraizado, que é ensinado pela mãe, ensinado por pessoas importantes na vida da gente, vai te limitar. E aí a gente precisa pedir ao Senhor, é o que eu clamo ao Senhor. Senhor, me dá entendimento, dá sabedoria, Espírito Santo me libera, né, para eu ir mais profundo, como essas pessoas estão indo, não é? Lógico que tomar cuidado para não aprender coisas erradas e não seguir um nome, mas a palavra persigas, do né? Senhor ela é muito rica, ela é muito rica. Um irmão aí me apresentou Rubem Alves, você é uma professora, todo mundo sabe, mas Rubem Alves fala de Deus de uma maneira tão linda, Eu e sabe, não está no Bíblia, né? Então, assim, aí você começa a abrir sua mente. Rubens Por isso eu Alves, gosto ele de fala estudar. Rubens Alves, ele fala de Jesus, da experiência dele, né? Ele falava, fala não, ele falava Uhum. em relação à experiência dele de Jesus. Então Sim. ele, gente, pelo amor de Deus, me interprete bem o que eu tô falando. É como se ele tivesse uma Bíblia contando a experiência dele com Jesus, né? Não Jesus contando a sua experiência, mas Rubens Alves contando a experiência dele com Jesus. Eu sou Mas suspeito para eu falar do Rubem, né? Porque tem, nossa, é muito rico, né? Os textos dele, né? É uma preciosidade, né? Mas assim, eu diria, viu, Raquel, que sabe aquele ponto que eu falei da doutrina sem o alguém vivo? sim, É isso que é, acontece, né? Isso é normal, infelizmente, né? Às vezes tem muita doutrina, tem muito moralismo, tem muito peso, né? E o Cristo ressuscitado, ele tá de lado. sim, Quando isso acontece, aí vem o medo, vem a culpa, vem o
peso, vem aquela coisa que é traumatizante muitas vezes, né? Pela Foi horrível. misericórdia de Deus, eu acho que muita gente consegue se livrar desses traumas e seguir em frente de um jeito bonito até. Mas Sim. as histórias que a gente escuta, eu principalmente na vida pastoral, essas histórias são assim, nossa, de partir o coração, né? É, É, porque Deus, né, é a última instância da nossa vida, né? Assim, né? É aquela coisa do sentido último da existência, né? Então, assim, sim, se Deus, ele é esse carrasco, gente, estamos ferrados, né? Essa que é a verdade, né? A gente tá lascado, né? Assim, se sim. Deus é um diabo, meu Deus do céu, gente, então a gente Eu não, acho que não há nessa história o esperança. diabo é melhor que Deus. Hã? Ninguém vai subir. Então, se olhar, o É, diabo é mais amigo do que Deus, né? exatamente. De Então é forma muito carrasca que ele complicado, né? fala. Então a gente precisa caminhar com Jesus ressuscitado. E para conhecer o ressuscitado, tem um elemento experiencial de fé. E eu insisto, se há alguma dúvida sobre quem é Deus, Mateus, Marcos, Lucas, João, nesses relatos aí, a gente tem um conhecimento desse Cristo vivo muito, muito adequado para poder ajustar o tipo de ideia que a gente tem que ter a respeito de Deus, né? Então, ao longo da nossa caminhada, conforme a gente caminha com esse Cristo vivo, vão surgindo dúvidas, né? Essas dúvidas, elas vão sendo sanadas por esses irmãos nossos que relataram isso nos evangelhos. E os evangelhos vão trazendo luz para a gente, né, na medida em que a gente medita, que a gente lê, que a gente estuda, né? E a gente vai vendo que o Deus em Jesus não tem nada a ver com esse carrasco que muita gente, infelizmente, até hoje experimenta, né? Não tem nada a ver com isso. Esses dias, uma amiga estava lá, ela era noiva há 8 anos e o rapaz terminou com ela. E aí ela se sentiu, assim, muito machucada e tal, e ela falava para mim assim, ah, Raquel, Deus é um Deus de justiça. Ele é fogo, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E ele vai fazer a justiça. E ele vai fazer isso, porque ele vai castigar. E eu olhei para Uhum, ela e falei assim, qual é, em qual parte você não peca? uhum, Porque ele é justiça, ele é fogo consumidor, ele é amor, mas ele também é um Deus, não é Deus de duas medidas, de dois pesos e duas medidas. uhum. Ele é um só. Eu prefiro ir para Jesus, que ele é amor. Sim. Eu prefiro ir olhar isso, porque foi isso que me libertou. Porque eu tinha esse medo, assim, desse Deus de fogo consumidor. Claro. E aí eu tive que ter uma experiência com Deus de uma Uhum, forma muito profunda. E foi eu com ele mesmo, né? A gente vai sozinho, né, vai se entregar ou não vai, né? A gente entra na água, será que essa água é fundo, será que é rasa? sim. Mas eu fui por isso, pelo medo que incutiram em mim. Uhum, E eu tenho vivido esse amor, né? Dessa uhum. grandeza. É inexplicável. Eu sempre falo assim que eu Bom. gostaria que as pessoas entendessem Uhum. é, esse amor de Deus, né? Gente, você erra, você fala, faz coisa errada, você peca, você briga com todo mundo e ele continua te amando. Ele continua ali, né, com você, falando, filha, né? Vai ali para minha palavra, não é assim, ou é assim, deixa eu te acolher, né? A gente vai Gente, eu tô crescendo nesse apaixonada. caminho, né? A gente vai É, crescendo, amadurecendo, né? Se tornando o humano que ele quer que a gente se torne, né? sim, Mas isso que você está falando, se eu pudesse sugerir para vocês uma leitura, leiam sobre Lutero. Que uhum, Lutero, ele tinha exatamente essa impressão de Deus, né? Quando ele lia lá Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que fala que sobre a justiça de Deus, ele tremia, ele falava assim, eu tô perdido, eu tô na roça, porque Deus ele vai me detonar. E aí ele fazia, ele rezava o terço, subia escada de joelho, ele fazia tudo que ele podia fazer
para tentar se sentir perdoado, né? E ele não conseguia. Até que um dia ele disse assim, né? Literalmente, ele falou assim, que ele sentiu como se os portões do céu tivessem se abrido diante dele. Porque ele É, percebeu que Deus, ele tem a justiça dele está manifestada em Jesus, e essa justiça de Deus é imputada em nós, né? Ou seja, é graça, é misericórdia, é amor sobre a nossa vida, né? E isso nos liberta do medo, né? Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado, que existem muitas ideias, construções assim que nos levam por um caminho bem amedrontador, bem limitante, né? Bem triste, né? E sim. aí a gente corre o risco até de ensinar isso para os filhos, aí fica só retroalimentando essa roda, né? E venhamos, né? A gente já tá com dificuldade o suficiente na vida, né? Assim, para a gente ter um Deus que é um carrasco ainda que é o nosso mal, né? Aí lascou, né, gente? Aí não Aí sobrou ferrou. nada. Aí, como diz, Aí né? você olha, se no mundo já tá mal, né? E a gente tem um Deus mal, Pare o Deus mundo que eu quero também a descer, né? morte. É isso aí. Gente querida, posso encerrar com uma palavra de oração? Para a Pode. gente poder, para Deus abrir os nossos olhos, para a gente perceber o quão vivo Jesus está do nosso lado. Essa vai Amém. ser meu pedido. Pai de amor, obrigado. Obrigado por essa noite maravilhosa, por esse tempo de estudo, por esse tempo de esclarecimento. E nós te pedimos, Senhor, que os nossos olhos estejam atentos para perceber que o Senhor, que o nosso Senhor vivo, ressurreto, que a gente tenha olhos para perceber o Senhor perto da gente, Pai. Que a gente possa te experimentar, vivenciar a experiência de ter o Senhor no nosso meio. Que a gente, ao se aproximar do texto bíblico, a gente faça isso de um jeito adequado, bonito, frutífero, para desfrutarmos do conhecimento desse que a gente já conhece, mas a gente quer aprofundar ainda mais. Obrigado por essas irmãs que estão aqui, pelo Dorival, que a tua graça e bondade nos acompanhe nessa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração de vocês. Foi uma alegria, um prazer estar aqui, viu? Obrigado pelos testemunhos, pelas histórias, pelas partilhas. E terça que vem tem mais, tá? Obrigada pela aula, pastor. A aula estava Bom, muito que boa bom, mesmo. que Maravilha. bom. Maravilhosa. Semana passada, eu, meu carro quebrou e eu tive que fazer o cabeçote. E ele estava na garantia e estava vazando água. Até essa Hum, semana eu não olhei como ele estava. E o cara me falou que na segunda ele me deu um bote, na terça-feira ele falou, fica aqui que eu vou arrumar. E eu fiquei das 6 horas até as 10h30 lá. E eu acho que o sinal lá puxa, estava muito ruim. Por isso que eu não conseguia. não, Eu tranquilo. Mas entrava e caía, entrava e caía, dá para entrava e assistir caía. depois gravada. Eu não vi é, Vamos, no grupo, e aí eu acabei não olhando no YouTube. vamos Mas eu fazer vou dar uma uma olhada. fotinho só para registrar? Tô aqui Vamos. no. Só um sorrisão aí, a gente registra aqui para a gente postar lá nos stories da igreja. Aê, tá registrado. Um beijo no coração de vocês. Até terça que vem. Fiquem com Boa Deus. noite. Até. Tchau, gente. Tchau.